Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou André Oliveira e esse é o Conversa em Foco. Nós estamos transmitindo a nossa conversa de hoje pelo nosso canal do YouTube. E é claro que eu tenho um enorme prazer de receber essa deputada federal, que eu tive um prazer, uma honra de ler o seu histórico e eu fiquei deslumbrado pela sua história. Eu recebo hoje a deputada federal enfermeira Rejane, uma mulher nascida na Zona Norte do Rio de Janeiro, enfermeira, defensora histórica do SUS, da valorização da enfermagem, dos direitos das mulheres e da população negra, da comunidade LGBTQIAPN+, e também do fortalecimento do esporte feminino. Que prazer, deputada, te receber. Seja muito bem-vinda à nossa conversa. O prazer é meu. Tô rouca, não foi pelo jogo, né? A virose mesmo, mas o prazer é meu de estar aqui conversando com você, estar aqui a gente falando com todos os cidadãos, cidadãs angrenses, né? E da região também, porque tenho certeza que o Conversa em Foco ele atinge muito mais do que a Angra dos Reis. Mas assim, deixando a brincadeira à parte, é muito importante esse podcast que a gente possa falar sobre a saúde, sobre os trabalhadores da saúde, que é o meu principal foco, mas também pela conjuntura que a gente está vivendo, que precisa de uma análise bem profunda, né? A gente sabe que as coisas não estão fáceis para ninguém, do ponto de vista da saúde, mas também de todas as políticas públicas. Educação, segurança. A gente falar cada uma cidade que a gente vai, as pessoas estão no desespero, querendo um atendimento médico, querendo uma consulta, querendo uma cirurgia, e a gente vê que é um descaso muito grande. Verdade. Deputada, como eu falei na abertura do nosso programa e também, claro, aqui nos bastidores, né? É um enorme prazer receber a senhora, que a senhora é a primeira deputada federal aqui no nosso programa. Já recebemos vereadores, já recebemos candidatos a deputados, já recebemos deputados estaduais, mas é um prazer receber a senhora aqui, tá bom? Deputada, vamos começar pelo início, né? Eu quero saber da onde que a senhora veio, aqui no histórico que está dizendo que a senhora veio da Zona Norte do Rio de Janeiro e construiu uma trajetória muito ligada aos cuidados ao SUS, né, e a luta social. Quem era a Rejane antes da política? A Rejane antes da política, na realidade, eu venho de uma família com 5 mulheres, né? Nós somos 5 irmãs. Eu sou gêmea. Não, nós somos 5, com mais o meu irmão, que são 6. São 6 criados pela minha mãe, porque meu pai se separou quando a gente era muito novo, moradores ali da Vila da Penha. E aí eu fui tentar a faculdade, entrei para a faculdade de enfermagem e ninguém nunca gostou de política, né? Eu fui para dentro de uma universidade pública, consegui entrar, e ao entrar, assim, a gente começa a descobrir a importância do ensino público e você começa a lutar para que ele, como você teve o direito, né, a possibilidade de fazer uma universidade pública, você começa a pensar nos outros que vêm atrás. E você falar, não, eles também têm que ter essa condição. E você lutar, então, para que a universidade fosse pública, de qualidade, que tivesse pesquisa, que o funcionalismo, né, os técnicos administrativos, mas também os professores pudessem ganhar bem, ter um plano de cargos, onde a estrutura dessa universidade fosse para todos os cursos. E eu ali já comecei a me revoltar, porque eu via que o curso de enfermagem não tinha uma estrutura nem parecida, era bastante inferior ao curso de medicina, então eu já ficava revoltada, né? Se estava escrito na nossa lei que eu ia ter que aprender a fazer parto, porque está lá na minha lei 7498, eu tinha que passar na maternidade escola e ter a oportunidade de fazer o parto. No entanto, a gente soube pelo reitor que, como eram poucas mulheres, ele dava mesmo prioridade ao curso de medicina. Então, aquilo já foi me revoltando dali
E eu aí comecei a já também, já no final do curso, já ser convidada para ir para algumas reuniões sindicais, da enfermagem, dos enfermeiros, sindicato dos enfermeiros. E aí a gente vai indo, conselho de saúde também. A gente acaba sendo convidado e você vai na luta. Então foi aí então que nasceu... Nasceu não, né? Assim, foi despertando. Isso, foi despertando no seu coração a vontade de entrar na política? De entrar na política, não, mas defender a saúde e a classe trabalhadora, sim. Porque, enquanto estudante, eu defendia os estudantes de enfermagem. A senhora era tipo, então, a representante da turma ali, né? Isso. Nós éramos do diretório acadêmico. Aí depois, quando eu fui para o sindicato, a gente defendia a saúde. Toda sexta-feira tinha uma reunião num sindicato. Que já era uma classe maior, né? Nós éramos a intersindical da saúde. Então vinha sindicato dos médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, dentistas, auxiliares e técnicos. Todos os sindicatos da saúde, a gente se reunia toda sexta-feira num sindicato. Às vezes era dos médicos, às vezes era dos enfermeiros, para a gente defender a saúde pública naquela época. A gente não admitia cooperativa, que na época estava colocando cooperativa nas unidades do Estado. Né? A gente era contra as organizações sociais, contra a EBC, nós éramos contra isso tudo que privatizasse a saúde, que não valorizasse concurso público para a entrada desse funcionalismo, a gente rechaçava. Então fazíamos greve, né? A gente ia para cima do município que tivesse querendo, não pagava os funcionários. Então era uma atividade, uma luta pela saúde, mas sem estar ligada a uma força política partidária. Né? A gente acabava trabalhando em prol da saúde pela população, pelos trabalhadores, mas sem viés partidário, porque a gente não gostava dessa coisa de estar dentro de um partido político. Entendi. E, deputada, a senhora falou sobre saúde pública. O que a experiência dentro da saúde pública ensinou a senhora sobre o Brasil real? Como que a saúde pública me forjou no Brasil real? Sim. Assim, eu acho que eu sempre aprendi que saúde, elas são condicionantes. Ela não é ausência de doença. A saúde é condicionante. Quando você pensa que para você ter saúde, você tem que ter uma moradia, quando você pensa que essa moradia tem que ter água encanada, né, saneamento básico, quando você pensa que você tem que ter um trabalho decente, transporte público, segurança pública. Então, quando você entende que saúde são essas condicionantes, ter creche, ter educação, né, ter como estudar, você entende que o Brasil ele não pode ser esse Brasil que a gente está vendo hoje. Então, a gente precisa lutar tendo saúde, com essa visão ampla de saúde. E quando você pensa desta forma, você está pensando num mundo mais igualitário, num Brasil mais justo para todos. Então você faz essa defesa, né, da saúde do SUS, né, mas vendo as condicionantes sociais que são fundamentais. E qual foi o momento que a senhora saiu desse mundo, assim, né, não sendo partidário, e foi pro lado político? A senhora entrou como vereadora ou a senhora já veio como deputada estadual? Não, aí teve um processo muito, muito difícil para a gente, porque a presidenta, a gente tinha uma luta, né, interna dentro da enfermagem, que eu era do sindicato e a gente lutava pela democratização do COREM, que é o sistema de fiscalização da enfermagem. E a presidenta, a gente fazia muita denúncia, porque o COREM e o COFEM tinha nepotismo, tinha desvio de recurso financeiro, tinha um monte de coisa errada, corrupção lá dentro. E a presidenta do sindicato, que era a enfermeira Edma,
ela foi assassinada em 99. Nossa. Ela e o marido. O marido era da Associação Brasileira de Enfermagem e ela do Sindicato dos Enfermeiros. Os dois foram assassinados, um tiro na cabeça, ali na Marechal Rondon, isso em 99. Mas antes disso, em 97, já tinha sido assassinado o enfermeiro Guaraci Novaes, que era do sistema. Uhum. Então, aquilo fez a gente se aproximar muito de partidos políticos, né? Porque a gente precisava muito de ajuda, a gente precisava das forças de segurança, a gente teve que sair com segurança, passar a fazer trajeto, casa, trabalho, com Até pra se ajuda. proteger também, Sim, né? sim. E a apuração, né? A gente queria que o caso do assassinato foi a nossa Marielle Franco. Eu lembrei dela, Foi lembrei. a nossa Marielle Franco. Lembrei. Nós ficamos anos. Todo ano a gente fazia um culto ecumênico, a gente fazia aquela catarse toda, a gente pedia às autoridades justiça que a gente queria. E ele foi julgado, o presidente do COFEM, em 2024 agora. Nossa. Quem foi a principal testemunha de acusação foi eu. Num júri popular, ele foi condenado pelo assassinato da Edma Valadão. Uhum. Então, isso começou a nos aproximar muito dos partidos políticos, tanto do PT quanto do PCdoB, através da CUT também, da Central Única dos Trabalhadores, que a gente precisava desse apoio e acabou a gente indo pro PT. No PT eu era afiliada, mas eu não fazia militância, né? Então... eu A ficava senhora lá. apenas participava do partido. Não Isso. exercia. Não exercia, não ia para as reuniões, nada disso. Depois eu fui convidada para ir para o PCdoB em 2005, também fui, porque a direção toda do sindicato era do PCdoB. Eu falei, então eu vou. E a gente também, ativismo muito pequeno dentro de partido político. Aí quando foi 2006... o PCdoB convidou a gente para se candidatar a deputado estadual. Aí eu falei, vamos embora, bota meu nome aí. Vamos para ver o que fazer vai dar. a composição das chapas Aham. antigamente. Aí nós fomos, aí eu fiz quase 9 mil, quase 10 mil votos. Aí a gente já estava com um projeto, pensando num projeto político que colocasse a enfermagem nesse espaço de poder. Uhum. Porque a gente só via, desde vereador até deputado estadual, deputado federal, a gente só via médicos assumindo esses espaços políticos. E a gente começava a se sentir muito assim, humilhada dentro do trabalho, quando você ia reclamar que você não tinha as suas condições de trabalho, aí você era colocado à disposição. Então, aquilo foi levando, a gente precisa ter representação, a gente precisa ter voz na política. A política é o espaço que a gente precisa estar, porque o sindicato não dá mais. Uhum. O sindicato, a gente está chegando no nível que a gente fala, ninguém escuta. Então, vamos para a política. E foi quando eu fiz um manifesto, né? Eu escrevi um manifesto da importância de ter uma representação da enfermagem no parlamento. Aí na LERJ a senhora ficou quanto tempo? Eu fiquei 12 anos. Fiquei 12 anos. 3 mandatos, né, de 4 anos. Aham. E eu fui eleita só com voto da enfermagem. Nossa. Ou para botar o nome, eu botei o nome da coisa de enfermeira Rejane, né? Aí a partido não queria, ninguém queria, mas eu falei, não, os doutores ficou mais fácil pra- botam doutor fulano de tal, vereador, Por doutor que eu não fulano de posso tal. colocar enfermeira? Aí foi, e aí aconteceu, e aí a gente foi embora e ficou. Aí O a senhora... voto, depois aí eu, já dentro, Aham. aí foi que eu fui conhecer mais o partido, os diretórios municipais, que eu não conhecia nenhum. Que era o PS... Que é agora o seu partido PCdoB, atual. sempre foi, PCdoB. sim. Aí eu fui conhecer os diretórios municipais, Uhum. porque aí fui expandindo, né? Antes a gente estava ali fechado na enfermagem, voto na enfermagem, e a enfermagem fez esse trabalho feito uma formiga. Uma formiguinha levando o panfleto, não podiam botar nas casas, porque sempre existiu
o aparelho político, né? De cabide de emprego. Uhum. Então, elas tinham... Todo mundo tinha muito medo de política. Mas acabou dando certo. A gente foi eleito com o voto da enfermagem. Por E isso que eu sou- qual foi o caminho da senhora ser deputada estadual para deputada federal? Teve alguma dificuldade? Ou a senhora falou assim, não, eu quero só ficar como deputada estadual e tá tudo bem, mas, lógico que tem toda uma bandeira que a senhora levanta aqui, que também a gente vai falar mais sobre isso também, e a senhora falou assim, não, através dessas bandeiras eu vou até o fim como deputada federal. Então, a gente entra tão leigo, às vezes, na política, né? Quando a gente não vem de berço, quando não é esposa nem filho de um político, Uhum. a gente, às vezes, entra tão cru, né? E eu entrei pensando que eu poderia botar uma lei para diminuir passagem de ônibus, né? Era a minha coisa, queria também diminuir a passagem de ônibus, que eu achava um absurdo. E depois a gente vai vendo, né? Hoje em dia, com a internet, essa coisa também avançou melhor, né? Para você saber mais coisas. Uhum. Antigamente era mais difícil. Mas assim, eu entrei também com essa questão da defesa da enfermagem. Eu queria botar a jornada de trabalho de 30 horas semanais. E eu consegui botar a jornada de trabalho. O piso salarial da enfermagem. Aham. Não é que eu fiz lei de piso, porque não podia. Você, como legislativo, você não pode fazer uma lei nesse sentido. Mas quando eu cheguei, já tinha uma lei falando de piso salarial para várias categorias. Assessorista, advogado, um monte deles lá naquela lei era por nível. Só que a enfermagem não estava nessa lei. Aí eu botei uma emenda e a enfermagem entrou tendo um piso salarial no estado do Rio de Janeiro. No anos seguintes, a gente tentou colocar a jornada de trabalho. Nessa lei, a única categoria que tinha jornada de trabalho eram os professores. Então, a gente viu que tinha um jeito de botar ali naquela lei a jornada da enfermagem. No primeiro ano, a gente fez de uma forma, não deu certo. Aí, depois, a gente fez e deu certo. Né? Só que a gente tem contra nós também um lobby muito grande dos hospitais privados, os donos desses hospitais privados. Então, eles, depois da lei aprovada, né, sancionada pelo governador, eles questionaram no tribunal. E aí o Tribunal de Justiça, num primeiro momento, teve uma decisão monocrática para eles, mas eu fui lá, conversei com cada desembargador, explicando que eu não estava botando jornada de trabalho, eu só estava falando que esse piso aqui no Rio era para 30 horas. Uhum. E aí os desembargadores mudaram a decisão, todos eles, o relator mudou a decisão, todos eles votaram a favor da minha lei. Então a gente passou a ter, só que eles recorreram aí para o Supremo. Nossa. Aí eu fui lá conversar com o Alexandre de Moraes, foi a deputada Rosângela Gomes, na época, que me abriu as portas lá com o Alexandre de Moraes. Eu fui até lá, eu conversei, nós conversamos, falamos o que era essa lei aqui no Rio. Uhum. Eu não estava legislando sobre jornada de trabalho, né? E, assim, a gente quase que ganha também. Porque essa questão de carga horária assim, de quem trabalha no hospital é muito, eu vou colocar, muito pesada, né? Porque, como por exemplo, a gente aqui em Angra, a gente tem um hospital da Japuíba, e como por exemplo, recentemente até meu pai estava internado lá, e eu vi, como por exemplo, teve uma enfermeira super, super doce comigo, sabe? Ela foi muito atenciosa, porém só tinha ela como enfermeira para um monte de pacientes dentro da sala. E assim, eu até fiquei até um pouco. Eu até tive até bastante empatia com ela, porque, poxa, só ela sozinha, para administrar um monte de pacientes que estavam ali, alguns de cama, alguns sentindo muita dor, e ela querendo administrar aquilo ali tudo, e ela não conseguindo. Isso dá uma sobrecarga muito grande, né, deputada? Então, não é somente a jornada de trabalho, né? É também o dimensionamento de pessoal.
Por quê? Porque são duas coisas diferentes, né? Uma é a questão da jornada. Como nós, da enfermagem, não temos uma lei de jornada, Uhum. e terminando só aquela primeira pergunta, Sim. o que me levou, né, para ser federal, foi isso, porque algumas questões desta categoria que me levou para a política, ela não se dava mais a nível estadual. Então, eu não consegui mais resolver os problemas de forma que eu gostaria. Aham. Um deles era a questão do piso, né? Mas a questão da jornada de trabalho tinha que ser lei nacional, porque nem botamos lei de jornada, mas atrelamos o piso à jornada aqui no Rio. Eles questionaram, foi o desembargador, depois foi para o Supremo, nós perdemos. Mas Rosa Weber, na época, fez a relatoria dela, posicionamento dela, e ela foi muito bacana. Então, isso me levou até lá. Aham. Isso eu falei, não, chega, não quero, eu vou tentar federal. E por que também? Porque uma outra questão foi essa que você está falando. Se a gente não tem também uma legislação de dimensionamento da enfermagem, esse lobby, esses donos dos hospitais privados, e agora pelas OS, mas antes também por cooperativa, home care, eles começam a explorar esta classe trabalhadora da enfermagem, porque ela tem um recorte de raça, né? Uhum. Somos negros e negras, tem recorte de gênero, somos mulheres. Então, isso tudo tem recorte social, somos, né, uma classe média baixa. Então, isso faz com que essa categoria seja explorada o tempo todo. E ao não ter uma lei de dimensionamento também, eles aí vão, né, capitalista do jeito que são, botam uma enfermeira para 50 leitos, né, bota 5 técnicos de enfermagem, você não consegue dar assistência, né, de saúde decente para aquela população. E deputado, Então, tudo isso me levou à federal. Uhum. E deputado, falando sobre Brasília, assim, lá discute muito falando sobre números, sobre orçamento, sobre planilhas, mas quem veio da enfermagem, como a senhora veio, olha também para o paciente, para a família e para o trabalhador. Isso muda a forma de fazer política, não é verdade? Com certeza, porque principalmente nós da área da saúde e que estamos dentro dos hospitais, a gente percebe coisas que a gestão não enxerga, Uhum. né? A gestão não enxerga. E muitas das vezes, um secretário que é um gestor público, que também às vezes não é da área da saúde, ele não percebe que ele pode fazer uma política pública de implantar casa de parto, que é uma casa que aquela mulher ela é partejada durante os 9 meses e que a probabilidade dela ter o parto natural é quase que 100%. E essa casa de parto só tem uma aqui no Rio, que é a Davi Capistrano, lá em Realengo. Ela trabalha com enfermeiras obstetras. Tem município aí que não nasce ninguém, porque não tem maternidade, mas também não tem competência para botar uma casa de parto. Agora a Rede Aline, que é um projeto do Ministério da Saúde, ele está financiando casas de parto. Então a gente tem que aí trabalhar, estamos trabalhando já com vários prefeitos para falar, montar uma maternidade às vezes é difícil, bota uma casa de parto. Uhum. Você desafoga as maternidades. Então, essas são políticas públicas, te dei um exemplo só, mas podia te dar vários exemplos aqui, que nós não estamos só vendo números, nós estamos vendo assistência à população. E uma delas é a assistência à maternidade, né, humana, saudável. Mas podia ter dado várias outras aí, que pode ser utilizado o enfermeira estética, na estética, em várias áreas que, infelizmente, a gente ainda não tem, né, políticas que valorizem o profissional e pensem
na saúde de forma a dar essa assistência de Aham. saúde sem estar pensando só em números. A senhora falou que a senhora só deu só um exemplo. Adoraria que o meu programa tivesse mais tempo, porque aí a conversa seria longa, né? E, deputada, falando sobre projeto, a senhora recentemente tem um projeto de lei 3.095/2026, que é a Saúde Sem Calote. A senhora pode falar mais sobre esse projeto? Qual foi a motivação da criação desse projeto? Então, como eu falei para você, eu vim do movimento sindical, Uhum. né? E desde do sindicato a gente já lutava contra a cooperativa, que era a entrada dessa rede privada, que eu chamo, né? No serviço público. A gente conseguiu tirar essas falsas cooperativas que exploravam o trabalhador, mas, infelizmente, entrou aí as OS, as organizações sociais, onde é um antro de corrupção. Para tu entender, foi por conta dos 7 hospitais de campanha que o governador Witzel foi impeachmentado. Então, essas organizações sociais é um antro, é um poço de corrupção. E essas organizações sociais, elas contratam os trabalhadores da saúde. Não tem mais concurso público, que era o que está na Constituição do país, né? O SUS, o regime jurídico único, né? As pessoas entrarem através de concurso público e não por cabide de emprego. Mas hoje em dia tem aí os cabides de emprego, que são as OS. E essas OS, o que elas fazem? Elas contratam por PJ, né? Elas contratam de diversas formas e deixam as pessoas sem dinheiro. Aonde eu vou, fui em Volta Redonda, tá lá 3 meses no Hospital Zilda Arnes, as pessoas sem pagamento, 3 meses. Nossa. Hospital do Cérebro, as pessoas lá sem dinheiro. Você vai para várias unidades de saúde, os trabalhadores médicos reclamando nas redes sociais que eles são obrigados a assumir plantão com 2, 3 meses sem salários. Os salários não são depositados. Então, a gente está tentando garantir um arcabouço legal, né, dentro dessa legalidade de ter essas legislações que garantam, né, um subsídio que possa o governo se responsabilizar, o governo ter a sua... sem necessidade de você ir para a justiça. Entendeu? Porque eles falam, não, tem que ir para a justiça. A justiça a gente sabe que o cara vai ficar mais 6 meses. Verdade, vai demorar. Não vai Demorar e... né? Então, a gente está chamando disso, de saúde sem calote. Que a gente não aguenta mais trabalhar de graça, um trabalho escravo, para garantir a saúde da população. A responsabilidade é do gestor público. A saúde pública é dele. Então, ele tem que ser responsável pelo pagamento do salário desses trabalhadores. Não dá para a gente trabalhar dessa forma. Sem direito a nada. Quando é mandado embora, não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem 13º. Então, é salário escravo mesmo que está acontecendo dentro da área da saúde. Eu não sei se a gente tem, né, força, mas a gente vai levar, porque a gente já está fazendo um grande trabalho de articulação política lá dentro da casa para a gente poder aprovar esse tipo de coisa e defender a classe trabalhadora da saúde. Aliás, a classe da saúde, ela é tão... o nosso trabalho é tão lindo, né? Mas uma das formas de você pressionar o patrão é através de uma greve, uma paralisação. Como que você vai paralisar? Porque se você paralisar teu serviço, você deixa de fazer uma cirurgia, que é fundamental para você salvar uma vida dentro de uma emergência. Até dentro da saúde pública, que o cara que tem tuberculose, ele tem que ir lá tomar o remédio assistido. Tem que antes tomar, se alimentar para tomar aquele remédio contra a tuberculose, contra a hanseníase.
Então, até a saúde pública não pode paralisar. Agora, ficar dessa forma refém, né, trabalhando sem salário, sem condições, você às vezes tem que comprar pilha para laringoscópio, para você botar no laringoscópio, para você entubar um paciente. E a gente vê isso tudo o tempo todo, né? Local de descanso no chão, banheiros sem mínima condição, alimentação, sabe, fria, café frio, Precária mesmo. precária, pão dormido. Poxa, você não pode ser tratado desse jeito, né? A dignidade desses trabalhadores precisam que a gente fale, que a gente tenha a oportunidade de pegar um microfone e falar por eles e denunciar onde está acontecendo. Eu fui em Volta Redonda, é André, né? Sim. Eu fui em Volta Redonda, André. A OS que está lá, as pessoas já estavam mais de 2 meses, 3 meses sem receber salários. Então, muitos, claro, né, adoecem, ficam com doença mental, né, buscando subsídio para os seus filhos, né, sem dinheiro para fazer uma compra, buscar um alimento. Muitos deles buscam até empréstimo bancário. Tu sabe que eu cheguei lá, a OS, ela retirava do contra-cheque para fazer o repasse bancário. Só que ela não fazia. Ela não fazia. Então o cara foi mandado embora, né, porque a OS acabou, não teve verba trabalhista, não teve direito a nada, não teve o salário e ainda teve o empréstimo bancário com juro, correção, porque ela tirava do contra-cheque, mas não passava para o banco. Nossa. As pessoas ficavam no desespero, pedindo, pelo amor de Deus, deputada, a senhora ajuda a gente. E assim, né, deputada, vocês que são da área assim, da saúde, vocês ficam entre a cruz e a espada, né? Sim. Porque é como que a senhora falou, tem pessoas da saúde que ficam sem salário, mas acabam ajudando aquela pessoa que está ali doente, que precisa, né? Fazer o quê? E acaba ficando assim, poxa, fica acabando dividido, é muito difícil. Não, tem gente que fala, nossa, como é que eu vou deixar meus pacientes? Eu tenho que arranjar dinheiro para ir trabalhar. Aí se endivida, pede dinheiro emprestado para ir trabalhar. Quando, na realidade, o patrão, ele tinha que pagar em dia, cara, né? É um absurdo. Ou então ele vai tirando as pessoas, diminuindo, como você falou, o dimensionamento, né? As pessoas estão lá sozinhas para atender todo mundo. E fica naquela sobrecarga toda. Fica na sobrecarga. E tem gente se matando já, só para você saber, tá? E assim, deputada, a senhora falando, isso são casos agora recentes que a gente mesmo vê, eu mesmo falo que eu sou prova viva disso, porque eu vi. Eu fiquei aqui imaginando se estamos nessa situação precária agora, imagina naquela época da Covid, né, que praticamente era o dobro daquilo que a gente está passando hoje, né? Na época nós fomos os heróis, né, também, né, André? Foi. E eu falo, poxa, nós salvamos o mundo. Quando o mundo inteiro, as pessoas passaram na mão de um profissional de enfermagem para serem vacinados contra o Covid. Então, as pessoas estão aí vivendo e agora, né, a categoria pedindo, pelo amor de Deus, as condições de trabalho estão ruins, estão fechando maternidades. No município do Rio está fechando maternidade. Meu Deus. Né, fechou 10 leitos de UTI neonatal. Não, 10 não, fechou. Eram 12 leitos, passaram para 10 leitos. Se você fechar 2 leitos de UTI neonatal, você está tirando a vida de 2 crianças que precisam estar lá. E agora estão diminuindo os profissionais de enfermagem, porque estão falando também que não tem necessidade, então, agora de ter essa quantidade. Então, é um descaso com a vida, porque você não pode fechar leito, você não pode fechar hospital, né? Fechar o hospital daqui, de Angra, o de Praia Brava. De Praia Brava, por isso que a gente veio para cá. Porque você não pode fechar o hospital, você tem que abrir o hospital. Sim. O hospital nunca é de menos. O hospital é sempre necessário. É sempre necessário os leitos de UTI neonatal principalmente. As mães que precisam,
né, levar seus filhos para o hospital, elas sabem o que eu estou falando. Né? A gente, então, já fecharam a maternidade da Praça 15, já fecharam o Hospital Loreto, já fecharam o Hospital do Caju, já fecharam o Hospital do Iazerge, agora estão fechando o Hospital Grafeguinle. Quer dizer, aí fecha o hospital aqui de Praia Brava. Então, a gente fala assim, que política é essa? Que política é essa? Porque cada coisinha que a gente compra, ó, comprei essa água aqui, comprei esse copo, tu tá pagando imposto, porra, tá aqui embutido. Então, esses impostos, ele tem que voltar para a população, através de saúde, de educação, transporte, segurança. É isso. Então, como é que você fecha hospital, fecha maternidade? Eu não consigo compreender isso. A população cada vez aumentando mais, porque, né, a população envelhecendo, você não tem investimento num instrumento de asilo, de uma unidade de saúde, não gosto de asilo, uma unidade de saúde onde você possa ter lá a participação, o atendimento do idoso. Você não vê uma política pública desse jeito. Aí eu vejo caminhão, bacana o caminhão, porque ele está desafogando fila. Mas você não pode atuar desse jeito, né? Levando um caminhão daqui para lá, de lá para cá. Agora é necessário, porque os governos passados e a própria pandemia acabou retendo as pessoas dentro de casa, e você ficou aí 2, né, quase 3 anos sem as pessoas terem a possibilidade de fazer cirurgias, exames. Então você ficou com esse processo todo retesado. É necessário o caminhão? É, mas tem que se pensar nas propostas estruturantes para a área da saúde. E a senhora falou agora sobre casa, né? Que muitas pessoas, devido à pandemia, acabou criando esse costume, vou dizer assim, de ficar em casa. E assim, tem também um projeto de lei também da senhora, que é o projeto de lei 194/2026, que trata sobre a regulamentação da atuação da enfermagem na modalidade de atenção domiciliar, que é o chamado home care. Gostaria que a senhora explicasse mais um pouco, até para os nossos telespectadores também, o que é esse projeto de lei, como é que está essa situação. Eu também vou até fazer uma pergunta para a senhora também, sobre essa questão da insegurança, da sobrecarga que os enfermeiros passam nessa questão. Então, o home care é um serviço que ele é oferecido tanto pelo serviço público, menos, mas mais pelo serviço particular, privado, planos de saúde, que oferecem o profissional, né, para fazer o atendimento em casa. Plano de saúde, o que ele quer? Cada vez mais que você desocupe o leito, né? Então, você tem lá um idoso que está sendo atendido em casa e você trabalha, então, com um técnico de enfermagem que faz esse tipo de atendimento, né, através do home care. Home care é a firma, é a empresa. A empresa do home care. Então, ele faz o atendimento, o enfermeiro vai, o médico vai, e o técnico de enfermagem vai mais ainda, porque esse tem que ficar revezando sempre assim, né? Às 24 horas na casa do paciente. Então, ele dá medicação, ele aplica injeção, ele dá o banho, ele faz o atendimento que ele deveria fazer no hospital, dependendo de toda a estrutura que se tem. Às vezes você precisa do paciente até com oxigênio. E o plano de saúde fornece o oxigênio lá, enfim. Só que o que acontece também? Esses profissionais, principalmente os técnicos, eles, assim, fizemos 2 audiências públicas e a gente já recebia denúncias deles a respeito da forma. Eles recebem racismo, como é que se fala? Eles sofrem racismo dentro da casa dessas pessoas. Que absurdo, deputada. Eles são proibidos de usar banheiro. Ficam lá 12 horas, 24 horas, proibidos de usar banheiro. Né? Proibido de esquentar
uma marmita no micro-ondas, né? Eles são obrigados a fazer atividades que não são deles, a lavar a roupa do paciente. Isso não é atividade de enfermagem. E não tem uma política pública que garantam a eles fazer as atividades que são inerentes ao profissional de enfermagem para fazer. Uhum. Né? Então, eles às vezes são obrigados a dobrar 72 horas sem sair da casa da pessoa. Mas, gente, sem ver praticamente a luz do sol, sem pegar um sol praticamente. Não, é trabalho escravo. Porque eles não mandam o outro técnico para render e ele fica lá com o paciente sem sair, pedindo para a empresa para mandar alguém para substituir, a empresa não manda e ele vai ficando. Então, são coisas assim inimagináveis. E aí a gente botou uma proposta de debate sobre o home care, algumas garantias, né, na legislação, e a gente está batalhando lá em Brasília para que elas sejam aprovadas nas comissões. Porque é um processo muito longo em Brasília. Aqui no Rio, um projeto de lei, a primeira comissão que ele passa é a Comissão de Constituição e Justiça, Sim. CCJ. Dali, se ele for inconstitucional, se tiver algum problema, ele cai e o projeto não anda mais para frente, né? Não vai à frente. Lá em Brasília é o contrário. Ele vai passando em cada comissão temática para depois passar na CCJ. Então, cada comissão dessa demora, o relator demora a pegar a relatoria, você tem que ter um prazo para as pessoas, depois que ele entra na comissão, para as pessoas botarem emenda. Aí são 5 sessões. Nossa, deputado, 5 sessões são 3, 6... São quase 2 semanas se ele for para a pauta. Se ele não for para a pauta, ele vai ficando. Porque ele tem que entrar em 5 sessões. Vamos supor, uma semana ele entra na terça, na outra semana ele tem que entrar de novo, na outra. São 5 semanas. Aí se Mais de um precisar mês. de alguma alteração, volta naquela primeira sessão de novo ou continua na sessão onde parou? Não, ele só fica lá. Fica o projeto lá dentro da Comissão de Saúde, por exemplo. Aí ele tem que esperar 5 sessões para algum deputado questionar. O deputado não questionou, aí você pode pedir a algum deles para pegar a relatoria. Aí tem o prazo para ele botar o relatório. Tem o prazo para o presidente botar em pauta. Tem o prazo para votar. Aí vai para outra comissão. Nossa. E aí vai circulando. Tá Geralmente 3 ou 4 comissões para ele andar, para depois ir para o plenário. E para votar pelos deputados, todos os deputados dentro do plenário, ele precisa de urgência. Então, o presidente é que autoriza a urgência. Aí ele vai para o plenário para a gente votar só a urgência, para outro dia ele voltar para ser votado realmente. Nossa, tá vendo aí, ó? Você achando aí, assistindo aí na TV aí, que é fácil. Ah, vai chegar lá na Câmara lá dos Deputados, os deputados aprovam, depois vai pro Senado. Antes de chegar na Câmara dos Deputados, tem todo um processo, né, deputado? Nossa. Demora demais. E daí depois vai pro Senado. Se o Senado mudar uma vírgula, volta para vir para cá também de novo, para votar novamente no plenário. Por isso que, às vezes, tem deputado que não consegue. Eu ia ser a primeira deputada com 6 meses de mandato, porque eu entrei o ano passado, né, em fevereiro. Há 6 meses de mandato eu tenho o meu projeto aprovado. Nossa. Ia ser legal. Foi um projeto sobre episiotomia, que é aquele corte que você dá na mulher para passagem do feto, né? Quando a mulher não tem passagem, o médico rasga ali. Só que às vezes não, já tem estudos feitos que a laceração pela passagem da cabecinha do bebê, ela é mais vantajosa do que você cortar, você fazer a episiotomia, que é o corte, que o corte ele também corta músculo, corta pele, mas também corta o músculo. E aí depois tem que suturar,
e ali aquela região é ruim, né? É mais difícil de cicatrizar. Então a própria laceração ela é mais saudável. E aí eu tinha botado esse projeto, ele foi, né, as mulheres lá dentro, as deputadas, todas elas quiseram botar urgência e já ia votar no outro dia para votar, mas teve algumas deputadas lá dentro que também são vaidosas demais, né? Aí falaram, não, essa garota já chegou aqui com 6 meses, já quer sentar na janela. na janela, ter um projeto aprovado? Não. E funciona desse jeito, viu? Tem que ter muita articulação, muito jogo de cintura, muita paciência, né, muita conversa, porque é a casa o parlamento, né? É a habilidade de você de falar, de se articular com o poder da sua fala e convencer. Entendi. Deputada, falando sobre mulheres, também falando também, né, a gente está no ano de Copa e tal, isso, aquilo, tem o futebol feminino da Copa de 2027, ano que vem. E a senhora também levanta essa bandeira, né, que é a bandeira das mulheres. A senhora também fez também um projeto de lei 657, de sua autoria, né, que altera a Lei Pelé para instituir garantias de futebol feminino em grandes eventos. A senhora pode falar um pouco sobre esse projeto? Eu falo inclusive antes, que quando eu entrei aqui no Rio, na Alerj, eu fui procurada pelas primeiras jogadoras que foram participar do campeonato, né, na China. E essas jogadoras me pediram para ajudá-las em alguma coisa para o futebol feminino. Eu aprovei a primeira lei de fomento ao futebol feminino no estado do Rio de Janeiro. Aliás, não tinha lei de futebol feminino. Eu busquei, olha que o gabinete fez pesquisa, e a gente falou, nada se cria, vamos copiar uma lei que já está em algum lugar, ou um projeto. Não tinha. Isso lá para 2012, mais ou menos. E a gente construiu a lei do fomento ao futebol feminino e aprovamos essa lei. Essa lei é muito importante para o futebol feminino aqui no Rio de Janeiro. Depois nós criamos a Lei Pelé, que instituiu o Dia do Futebol Feminino no estado do Rio de Janeiro, que é em fevereiro. Depois nós descobrimos um decreto do Maracanã, que ele é de 1966, que repassava 1% de toda a arrecadação do Maracanã para os escoteiros. Olha só, não tem nada a ver, né, com futebol. Mas uma coisa junta a outra. E também 1% para o locutor de futebol. Aí nós falamos, vamos botar 0,5% para o Instituto de Futebol Feminino. Aí botamos, passou a lei, o governador sancionou. O Flamengo, que administra o Maracanã, ele questionou na justiça. E a lei está aprovada, é lei. Desde 2022, o Flamengo paga o borderô em juízo. Então a gente às vezes pergunta e manda recado pro Flamengo, né? E para os flamenguistas. Pessoal, vamos pedir o Flamengo para desistir dessa ação judicial, né? Vamos apostar no futebol feminino, porque a Copa é o ano que vem. E aqui no Rio a gente tem tanta dificuldade com o futebol feminino, principalmente os clubes pequenos, que o interesse de toda essa legislação que a gente botou é de fomentar mesmo o futebol. E não ter só Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo jogando futebol feminino. E quando eu fui para Brasília, a gente percebeu que algumas leis, como a Lei Pelé e também a Lei SAF, ela tinham cláusulas que só diziam respeito aos jogadores masculinos, aos homens. Então nós botamos emendas na Lei Pelé, assim como eu botei também na Lei SAF, que está mais atrás, né, está tramitando, para que tudo que exista na lei que diz direito aos homens também tenha a garantia para as mulheres. E, inclusive, a gente botou também uma lei de reparação.
Porque essas meninas que eu falei, Uhum. que elas me buscaram, né, no meu primeiro mandato para fazer alguma coisa pelo futebol feminino, nós botamos uma lei de reparação às mulheres que foram as primeiras que jogaram futebol feminino dentro de campeonatos. Que eu, inclusive, já fui procurada agora por mulheres, né, jogadoras que agora reivindicam serem as primeiras, mas elas foram as primeiras mesmo. Uhum. Mas dentro de um clube, que foi o Radar. Né? E aí a gente está fazendo também algumas propostas para elas, que tudo a reparação é muito importante. Uhum. Essas aí receberam do governo Lula agora, elas estão recebendo, são 18 jogadoras. R$500 mil que foi aprovado na lei da Copa. Olha. Né? Foi uma reparação que foi feita a cada uma dessas 18. O meu projeto de lei não é só a questão financeira, também a questão da valorização, da garantia, um monte de coisa lá que está escrito. E, deputada, mudando um pouquinho de assunto, é que a gente falou de Copa, a gente falou de saúde, mas também agora eu vou falar sobre uma questão que o Brasil enfrenta muito isso, que é a questão do assédio feminino nas mulheres, né? E a senhora também tem um outro projeto de lei. A senhora tem muito projeto de lei, eu adorei isso. Eu gosto assim, eu gosto de pessoas que estão na política que criam um projeto de lei e que vai brigar por eles. E vai brigar por eles. E a senhora é uma delas, porque eu estudei aqui bastante coisa da senhora. A senhora também criou o projeto de lei 4.394/2025, que estabelece a correção monetária, juros e multas de mora e multas sobre parcelas de pensão alimentícias pagas em atraso. E agora vem a pergunta que muitas mulheres enfrentam, né, violência doméstica, violência psicológica também, né, com a questão da saúde, todos os tipos de violência. E como que a senhora consegue aprovar, como eu posso dizer, o poder público ainda enxerga essa violência de forma separada, né? E como que a senhora consegue trazer isso para a sociedade? Não, então, eu acho que as pessoas elas têm que trabalhar em conjunto, né? Então, nós temos a União Brasileira de Mulheres, a gente está sempre em contato com as universidades também, com os fóruns de mulheres, onde a gente recebe essas propostas. Nós somos um espaço de construção coletiva. Nós não temos mandato para a gente, não pode ter. Então, essa é uma proposta que saiu do seio da sociedade, né? De ver que quando o cara deixa de pagar uma pensão alimentícia, a mulher está ali com as crianças sofrendo, sem dinheiro, sem alimentos, né? Não tem nada para dar para as crianças que estão cheias de fome em casa, comprar uma roupa para as crianças usarem. Às vezes passa datas importantes de aniversário, de Natal, isso e aquilo, e a mulher sofrendo ali o tempo todo. Aí corre para a justiça, demora. Mas quando sai, ele não paga um centavo, né, retroativo ao que ele deveria ter pago lá atrás. Então, essa também é uma lei de reparação, né, de trazer de volta uma questão que ninguém estava debatendo, mas, quer dizer, ninguém estava debatendo, as pessoas estavam debatendo, mas não estava dentro do parlamento. E a gente apresenta o que a população pedir. Eu acho que é o nosso papel. Quem tem que falar que está errado é lá dentro. E ainda falando sobre essa questão das mulheres, a senhora também participa da comissão das mulheres também, não é isso? Participo. Como foi esse convite para a senhora participar dessa comissão lá em Brasília? Não, lá também funciona. É assim, cada partido político, ele tem os seus espaços. Né? A gente não pode... Por exemplo, se eu quiser participar da comissão, da CCJ, eu nunca vou participar da CCJ. Né? Primeiro que a antiguidade lá é lei, né? A antiguidade é lei, tem que respeitar. E depois também diz respeito a quantitativo de deputados que cada partido tem.
Então, de acordo com o número de deputados, é que o partido político ele escolhe as comissões para participar. E algumas comissões eu já cheguei querendo participar também, que foi a comissão de saúde, só que quando entrei, eu ainda era suplente, né? E a comissão de mulheres também, porque eu fui presidente da comissão de mulheres aqui por pelo menos 2 mandatos aqui no Rio, né, como deputado estadual. Aí, quando eu entrei, eu solicitei ao meu partido. Passo uma lista e aí você ali escolhe qual a comissão que você quer. Eu tive primeiro na Comissão de Fiscalização e Controle, achei uma comissão muito importante, né, mas uma comissão assim pesada também, né? Com muita dificuldade da gente atuar, porque ali tem uma disputa política muito grande também, todas elas têm. E na comissão de mulheres, né, também tinha pedido, aí tinha entrado também como suplente e depois fui convidada a participar como titular. Acho também que faz parte assim de você não faltar, né, você ser assídua, você respeitar os horários, respeitar a fala de todos. Tem oposição? Tem, mas é isso, cada partido ali entrou para ser representante, cada deputado, porque a população votou. Então você tem que ir para esses espaços de poder respeitando todo mundo. Né? Esse negócio de ficar xingando não é comigo. Né? A gente tenta fazer nosso trabalho respeitando todo mundo. Isso que é importante. E aí ali a gente tem um trabalho junto com a Érica Hilton também. Aliás, pedi a ela para assinar comigo um projeto de lei, é o projeto de valorização das antigas, das mais antigas. No movimento negro, geralmente quando as pessoas começam a falar, elas saudam as mais antigas, né? Aquelas que nos trouxe ali aquela religião, aquilo tudo. E no movimento LGBT, com as mulheres trans, com as mulheres e homens gays, eles passaram muito sufoco, são as traviarcas. Então nós fizemos um projeto de lei que valorize essas pessoas, que dê direito a elas de terem um atendimento médico no SUS. Né? Tem muitos mulheres e homens trans hoje que fazem o uso de muito hormônio. Daqui a alguns anos a gente não sabe como vai ser isso, né? Também tem que ter um acompanhamento. Então, esse projeto de lei, a gente pediu a Érica para assinar junto, ela topou, para a gente ver se tem mais força para ser aprovado ali dentro daquele congresso, que a gente sabe que é um congresso ainda LGBT-fóbico, LGBTQIA+, APN, fóbico, né, transfóbico, lesbifóbico, enfim, machista, e a gente sabe que todos são iguais perante a lei e as pessoas precisam que a gente aprovem leis para todos os segmentos da sociedade. Verdade. Deputada, a gente já vai chegando já no final já do nosso programa. Adoraria ficar mais tempo aqui ouvindo a senhora, é um prazer te ouvir, um prazer ver a senhora lutando sobre vários tipos de bandeira que a senhora levanta, isso é muito importante. E eu gostaria que a senhora deixasse um recado para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Um recado que a senhora gostaria de deixar para os angrenses, para quem estiver assistindo a gente. Eu primeiro queria deixar um recado para os angrenses de que a gente não pode fechar hospital nenhum. Eu vim para cá para a gente não fechar hospital. Né? A eletronuclear tem que ser responsável pelaquele hospital, até porque esta área aqui é uma área de risco ambiental. Então, por isso, a contrapartida do hospital. Então, nada mais justo de que a eletronuclear tenha um valor fixo, né? Tem um valor, um percentual que tem que ter no mínimo 10% desse valor para ser mantido, não uma fundação, mas um instituto.
né, que veja todas essas condições necessárias para essa região aqui. Então, esse é o apelo que eu posso fazer, entendeu? Que é a gente lutar. Eu, né, acho que a gente precisa encarar a saúde como um bem, né? Não é a ausência de doença. A saúde é o nosso bem. A gente precisa ter moradia, precisa viver bem, ter a nossa cabeça, ter a condição da gente ter lazer, ter um trabalho, né? Então, é tudo isso, é condicionante. Então, faço um apelo para a gente não deixar fechar esse hospital. E do mais, né, que a gente possa viver num país mais justo, mais igualitário. Né? A gente tem que expulsar Trump daqui. Né? Nós somos um Brasil soberano e vamos continuar vestindo o nosso verde e amarelo, mesmo perdendo na Copa, mas vestindo o nosso verde e amarelo com muito orgulho. Então é esse o meu recado aí para vocês. E torcendo pelas mulheres ano que vem, 2027. E torcendo, isso aí, ainda estamos aí na luta. Deputada, muito obrigado pela sua presença. É um prazer, foi um prazer te ouvir, foi um prazer te receber aqui. Espero poder receber a senhora mais vezes aqui. Venha a Angra mais vezes. Venha a Paraty mais vezes. Lógico, venha a Angra para tomar um café. É isso. Né? Mais uma vez. Comer um peixinho. Comer um peixe com banana, né? Tradicional. Não é tradicional. Parabéns aí pelo seu trabalho também, André. Muito obrigado, deputada. Por esse Conversa em Foco, é muito bacana. É muito importante esse diálogo, né? Essa coisa da conversa e do seu trabalho, que é fundamental. Muito obrigado. E deles também. É verdade. E eu conto, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, pela sua audiência. Eu te espero no próximo Conversa em Foco, aqui no canal do YouTube.